Começa agora o programa Ministério SEAMI, levando até você fé, esperança e amor. A paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Está no ar o programa Ministério SEAMI, o programa que tem como finalidade levar até você uma palavra de fé, esperança e amor. Em João capítulo 8, no versículo 32, diz a palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, que é o versículo que se segue, o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo disse: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Ministério SEAMI é composto por 3 segmentos. A comunidade terapêutica SEAMI Reabilitação para a Vida, que é um lugar de acolhimento a pessoas com problemas de álcool e de drogas. Pessoas que tiveram a infelicidade de se envolver nesse problema tão triste, o vício do álcool e o vício das drogas. Nós temos um ministério de acolhimento a famílias, mulheres que estão vivendo em situação de rua, com crianças em situação de abandono. O Ministério SEAMI acolhe estas pessoas e dá a elas uma nova direção para as suas vidas, através de ministração da Palavra de Deus, através de um acolhimento confortável, com alimentação, com lugares para pernoitar, para descansarem e uma palavra de esperança para poderem seguir as suas vidas em diante. E a Igreja Cristã Ministério SEAMI, o lugar onde a pessoa, após ter recebido a iniciação da Palavra de Deus, ela continua sendo acompanhada para o resto da sua vida, com fé, com esperança e com amor. Eu quero convidar você, que tem o desejo de contribuir com a comunidade terapêutica, que sabe da importância do trabalho que existe de acolhimento a jovens viciados em álcool e droga. A partir de hoje, você pode contribuir com o Ministério SEAMI. Vá até uma agência bancária na sua cidade e faça um depósito como uma oferta de amor para o Ministério SEAMI, para que nós possamos ampliar esse trabalho, ampliar a ajuda humanitária às pessoas. Nós não temos a pretensão de fazermos esse ministério, esse trabalho sozinhos. Nós contamos com você. Mesmo que você nunca tenha tido na sua família uma pessoa com este problema, dê graças a Deus pela estrutura familiar que você tem. E meus parabéns por isto. Mas há pessoas com graves problemas e o Ministério SEAMI acolhe essas pessoas. O Ministério SEAMI abraça essas pessoas. E é por isso que nós estamos contando, a partir de hoje, com a sua contribuição. A partir desse momento, você poderá contribuir com o Ministério SEAMI. Anote o número da conta corrente que está no vídeo e faça um depósito a nosso favor. E quando você quiser ver o fruto da sua contribuição, venha visitar-nos. Você será sempre bem-vindo para estar conosco. Seja um semeador do Ministério SEAMI. Contribua conosco, ajude-nos e assim nós poderemos cumprir o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: libertar pessoas através da verdade. Agora, nesse momento, você vai poder ver o momento de louvor e de adoração dentro da Igreja Cristã Ministério SEAMI, no altar da igreja, onde as pessoas estão louvando, adorando ao nosso Deus. Acompanhe conosco. Então subirei
forte. Como é maravilhoso poder ver o sorriso nos lábios, né, desses homens e dessas mulheres no altar da igreja, louvando e exaltando a Deus. E nunca é demais relembrar que essas pessoas viviam vidas tão tristes, lamentando-se. Suas famílias estavam com graves problemas por conta dessa dificuldade terrível, assoladora, que é o problema do álcool e das drogas. E o Ministério SEAMI pôde contribuir para que essas vidas fossem transformadas pelo poder do nosso Deus. Agora, você vai ouvir a ministração da palavra de Deus. Ouça com atenção, tira da palavra algo que seja positivo para a sua vida. Ouça o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Josué capítulo 1 e verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, ou seja, será a vossa divisa. Ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida. Moisés morreu, mas Moisés viveu uma vida que valeu a pena, porque Moisés tinha intimidade com Deus. Repito, a morte chegará para todos nós, mais dias, menos dias, mas não morra por ignorância, e não passe pela vida sem ter ensinado nada e sem ter aprendido nada. Amém? Dia que a morte vier ao teu encontro, que você possa olhar para a sua vida e dizer: eu estou partindo da vida, mas não como um ignorante, como um tolo. Eu estou partindo para ir ao encontro do meu Senhor. Amém? Amém? Eu estou partindo aí para que eu possa encontrar-me na eternidade com meu Deus. Aí valeu a pena ter vivido. Deus disse: Moisés, o meu servo, é morto. Porém, ele disse para Josué: passa esse Jordão, deixa para trás definitivamente o teu passado. Querido, eu vou repetir mais uma vez. Abandona o teu passado, abandona essa mente perdedora, abandone essa mente de derrota. Acredite que Deus pode fazer na tua vida um milagre da transformação, de tal maneira que Ele possa escrever um novo capítulo na história da tua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, renegue o passado
negue o passado e atravesse esse Jordão. Ah, meu pai fez isso comigo. Ah, minha mãe me abandonou. Ah, o fulano fez aquilo. Para de viver de passado. Dispõe-te e atravessa esse Jordão. Se converta. Muda a tua mente. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, uma nova criatura, e as coisas velhas, e eis que tudo avança com Jesus. Pede ao Espírito Santo a cada manhã, quando você for ler a tua Bíblia, porque eu não acredito que você vai começar um dia de cara limpa, sem ler uma Bíblia. Aí também você não quer ter vitória. Ah, pastor, não tenho tempo, eu começo muito cedo. Acorda meia hora mais cedo. Você começa às 7 no trabalho, tem que acordar às 6, acorda às 5:30, dorme meia hora mais tarde, mais cedo no outro dia. Leia a Bíblia, meu filho. Leia o Salmo. Para de reclamar da vida. E conquiste a terra que Deus está te dando. E vamos avançar? Porque se a pessoa não decide avançar, ele vai ficar preso ali naquela história do passado. Por que que Deus disse: dispõe-te e atravessa logo esse Jordão? Porque passado na nossa vida, chega uma hora que entedia até Deus. Que você errou, você não pode voltar lá e mudar. Tem alguém aqui que pode ir lá no passado e mudar a história? Deixa o teu passado no passado. Peça perdão a Deus no presente. E avança com a faca nos dentes para o futuro. E lute com a faca nos dentes pelo que você quer. Com Deus na frente, cheio de anjo para tudo quanto é lado em tua volta, e cheio do Espírito Santo, para você poder avançar. Por isso que eu sempre estou dizendo a mesma coisa. A pessoa, para ele prosseguir, ele tem que se estabilizar naquele tripé, na trilogia do bem, né? Ler a Bíblia, orar e congregar. O crente que lê a Bíblia para se alimentar, ora para pedir direção e congrega para ter comunhão, amados, é muito difícil do diabo lograr êxito contra essa pessoa. Está muito claro, é porque você não está progredindo porque você não quer. Porque explicar, nós estamos explicando. Você não quer progredir, aí é difícil. É a mesma coisa colocar uma comida muito boa, uma comida muito rica em alimentos para você, você não come, você joga fora. Estou enganando, vou jogar fora a comida, fazer de conta que comi. Quem está perdendo é você. Então o Espírito Santo está dizendo: olha, eu quero te abençoar. Abandona o teu passado, tenha persistência nos seus alvos, e eu te abençoarei. Mas diga para mim, o Senhor está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, o que você realmente quer. E se você estiver pedindo dentro do que é a minha vontade, eu te abençoarei. Quando Deus verdadeiramente toca no profundo do coração de uma pessoa, não há algo diferente acontecer a não ser uma transformação. A pessoa transforma os seus pensamentos, logo ele transforma as suas atitudes. Uma vez que a pessoa se arrepende, mudando de pensamentos, uma vez que a pessoa se converte, mudando de atitudes, ele tem prazer de manifestar o poder de Deus.
E é o que você vai ouvir agora, um testemunho de uma pessoa que a sua vida foi verdadeiramente transformada aqui no Ministério SEAMI pelo poder do nosso Deus. A Deus seja toda glória e toda honra. Veja com atenção, ouça essa história e você vai ver o poder transformador do nosso Deus. Antes de eu conhecer o Ministério SEAMI, eu tive assim uma vida, como fala, mundana, que me levou a todo o pecado, todo o erro que o inimigo traz para a vida do ser humano. Bom, eu tenho uma família desestruturada, uma família que não assim tem bens materiais, mas com os meus 8 anos de idade até aí o meu pai, a minha mãe me criou, e aos 8 anos de idade então meu pai ele nos abandonou. Logo após 4 meses depois a minha mãe também nos abandonou, eu mais 2 irmãs, que tinha uma 7 anos e a outra 9 anos de idade, e assim nós ficou morando sozinho lá em São Paulo, Piracicaba. E com isso eu morava na favela, então eu comecei a andar com os meninos da favela, comecei a andar com as crianças da favela, sem ter conselhos de pai, conselhos de mãe. Então eu acabei conhecendo ali então o mundo do crime, onde todas as crianças na favela que não têm o apoio da família acaba entrando. E aos meus 12 anos de idade, de 11 a 12, eu comecei a roubar os outros, a fazer 5-5, que é roubar a casa dos outros. Comecei a roubar chácara dos outros, comecei a roubar mansões dos outros, entrar na casa dos outros, assim levar seus bens materiais. Então eu fui convidado a traficar droga. Então eles me convidou para traficar droga ali naquele momento, e então eu aceitei. E eu comecei a vender um papelzinho aqui, comecei a vender um papelzinho ali para eles, ficar nas esquinas vendendo droga para eles. E comecei a gostar mais ainda do crime, que estava me dando questões financeiras, estava me dando dinheiro, eu estava sustentando as minhas 2 irmãs, estava sustentando a minha casa com 14 anos de idade. E assim então eu comecei a usar o álcool, comecei a beber pinga e comecei a gostar cada vez mais. Lá para os 15 anos de idade, o chefe lá da favela, dono do morro lá, ele foi preso e assim dentro da cadeia ele morreu, mataram ele. E então os outros chefes lá me chamou e conversou comigo, perguntando para mim se eu não queria tomar conta e assim tomar posse da favela. Então eu aceitei. Aos meus 15 anos de idade, eu virei dono de um morro, dono de uma favela, onde eu colocava as crianças, as molecadas, os jovens, para vender droga para mim, para traficar para mim e fazer algo mais que eu necessitava, que eu pedia para eles fazer, tudo eles faziam. E assim então nós fomos fazendo todos esses roubos lá no estado de São Paulo, Piracicaba, Guarulhos, nesses locais assim onde o crime é mais visto. E eu fui crescendo no mundo do crime, fui crescendo. No dia que eu fiz 18 anos de idade, eu dei uma festa lá na favela, fechei a rua. Quando foi lá para as 11 horas da noite, eu acabei com a festa e falei para o meu primo, vamos ficar aqui na porta de casa aqui, cheirando uma cocaína, fumando uma maconha, tomando um vinho, até anoitecer mais, até ficar tarde, e então assim nós se retira. Quando foi 11h30 da noite, apareceu polícia para tudo que é lado, que eu nem sabia de onde estava aparecendo polícia.
a polícia pelo fundo, polícia por cima da minha casa, por frente, a Blaze, Ipanema, moto, tudo. E lá tinha um policial chamado Celsão Boiadeiro. E ele era doido para me prender, doido para me matar. Então ele pegou eu ali e levou para dentro da minha casa e falou que era o presente de aniversário que ele estava levando para mim. Só que com 15 dias que eu estava dentro da cadeia, o chefe lá, que era da quadrilha lá do PCC, me chamou para morar com eles e ali para me caminhar junto com eles. Então eles me chamou para uma reunião. Eu ali, onde eu cheguei dentro da cela ali, eles começaram a gritar meu nome. Na época eles me chamavam de Medonho, eles começaram a chamar Medonho, e fui ali então naquela cela, onde eu entrei, tinha 19 homens com um pedaço de faca e pau na mão, só esperando uma ordem para me matar. E eu entrei ali, porque também na minha cabeça eu era folgado, eu era o dono do mundo, eu era o maior traficante, o maior bandido, e eu saí ali mais famoso ainda, mais conhecido ainda no mundo do crime e considerado pelos traficantes. 8 meses que eu tinha saído da cadeia, fugido da polícia, ali abriu uma igreja na porta da minha casa, na porta da biqueira, onde ali o pastor era o pastor Paulo Dias. E esse pastor, ele brincava com todos os bandidos, com todos os usuários de droga, com todos os traficantes ali na rua. Ele brincava com nós, falava que um dia nós ia se converter, que um dia nós ia aceitar a Deus, que um dia nós ia mudar de vida, que nós ia sair daquele mundo e tudo. E eu falava para ele, nunca. Jesus não existe. Que Jesus, rapaz, você está de brincadeira. Eu quero é o crime, eu quero é dinheiro. E ele não desistia de mim. Numa certa época, num certo dia, de noite eu acordei com um soco no peito. Foi como se fosse um soco, um murro grande assim no peito assim. Acordei assustado assim. Tinha mais ou menos uns 10, 12 bandidos assim na minha casa assim. E eu falei, eu vou mudar de vida. E vocês estão brincando comigo? Eu falei, eu vou mudar de vida. E assim então eles falaram, você é dono da favela, você é dono do morro, nós gostamos do você e tudo mais, você faz isso, faz aquilo, como é que você vai falar isso, você vai mudar de vida? Eu falei, eu vou mudar de vida. Levantei da minha cama, descalço, uma bermudinha, vesti uma camiseta e fui lá na igreja. 7 horas da manhã, chamei o pastor veio, eu falei, pastor, realmente eu quero mudar de vida. Pastor, que isso, José Nezão? Você quer mudar de vida? Você está brincando com a minha cara? Eu falei, pastor, eu quero mudar de vida. Em si, então, o pastor ajoelhou no chão, começou a chorar ali naquele momento, começou a falar com Deus naquele momento ali e falou para mim, já que você quer mudar de vida, não vou deixar essa oportunidade de voltar para trás. E assim ele me jogou dentro de uma Paraty e me levou até a rodoviária de Piracicaba e ali me colocou em um ônibus onde eu vim parar em Uberlândia no dia 23/5/2007, 11h42 da noite, eu cheguei em Uberlândia. Magrinho, nem sabia o que eu ia fazer aqui. Estava perdido dentro da rodoviária de Uberlândia. E assim então eu vi 2 homens e uma mulher. Me pegaram ali, me colocaram dentro da Kombi e me trouxeram para a SEAMI, Reabilitação para a Vida. Cheguei aqui de noite. No meio do caminho eu falei, esse pessoal está me levando para o meio do mato, para onde? Que esse pessoal está me levando, não sei. E assim então eles me entregaram na mão do obreiro Fabrício. E ali o obreiro Fabrício veio me fazendo pergunta, me revistando, onde ele achou 2 papelotes de cocaína dentro do meu tênis. Pegou meu tênis, pegou essa cocaína, jogou fora e então eu fiquei na SEAMI. Só que eu ficando na SEAMI eu era rebelde ainda, não conhecia Jesus, não queria saber de Jesus, para mim eu era o dono do mundo ainda. Então eu não respeitava o obreiro que tinha que acordar às 6 horas da manhã, eu não respeitava o próprio pastor Onésimo que tinha que acordar 9 horas para ir para o culto.
E aos meus primeiros meses de SEAMI, eu era praticamente um dos piores alunos. Brigava com o obreiro, queria dar facada em obreiro, queria fazer isso com o obreiro, queria fazer aquilo com o obreiro, só que os obreiros não desistiam da minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender a Bíblia, que antes eu não sabia nem ler, nem escrever o meu nome direito, mas então a palavra de Deus começou a me ensinar, a palavra de Deus começou a trazer o meu entendimento. Então assim eu fui e chegou os meus 8 meses de interno dentro da SEAMI. Eu tinha que voltar para trás, tinha que voltar para minha cidade. Aí então o pastor Paulo Dias veio aqui em Uberlândia e me levou para me passar 10 dias lá em Piracicaba. E ali no meu primeiro dia eu fui dar um testemunho na igreja, onde tinha mais de 80 pessoas ali dentro, membro mesmo da igreja, só tinha 5, porque os irmãos lá ficou com medo de ir na igreja, com medo dos traficantes, dos outros bandidos ir lá de atrás de mim, querer fazer algo comigo. Mas realmente eles foram. Mas eles foram para ouvir o meu outro testemunho, foram para ouvir a palavra de Deus. A igreja estava tão cheia que não tinha nem lugar no estacionamento para guardar o carro. Onde ali 2 membros do PCC se converteram e mais 7 outras pessoas usaram de droga ali, entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E o pastor não me deixou passar mais de 3 dias. Ele me colocou no ônibus e eu voltei para Uberlândia de novo. Já comecei a fazer alguns estágios como obreiro no albergue da SEAMI, na casa de passagem da SEAMI, onde nós acolhemos pessoas, moradores de rua, que não têm onde ficar, não têm onde dormir. Ali eu comecei a fazer esse serviço. O pastor chegou até mim e falou: realmente, Deus tem uma obra na tua vida, Josenildo. E aonde ele me convidou para estar fazendo parte do Ministério SEAMI, como obreiro, servo de Deus no Ministério SEAMI. E assim eu aceitei. Falei: eis-me aqui porque eu quero realmente servir a Deus. Então eu fiquei no Ministério SEAMI. Hoje já tem 8 anos que eu estou dentro do Ministério SEAMI. Hoje eu tenho a minha esposa, hoje eu tenho a minha própria casa, hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho minha moto, hoje eu tenho meu próprio serviço. Então, Deus me salvou, me tirou realmente do fundo do poço para que eu possa servir Ele, para que eu possa realmente hoje estar feliz, adorando a Deus e servindo Ele aqui no Ministério SEAMI. Nós teremos agora um dos momentos mais sublimes do programa Ministério SEAMI, quando eu posso interceder por sua vida, clamando a Deus por você e por sua família. Venha orar conosco nesse momento. Levante as suas mãos em direção à nossa mão e eu quero orar por você e por sua família nesse instante. Soberano Deus, que está nos mais altos céus, que o teu poder se manifeste na vida deste homem e desta mulher, que com fé está clamando ao Senhor. Eu não sei quais são os seus problemas, quais são as suas angústias e as suas dores, mas o Senhor, que é soberano sobre toda a face dessa terra e sobre toda a humanidade, sabe. E a minha oração é que o Senhor, o Deus do poder, o Senhor dos exércitos, vá em direção a este homem, a esta mulher, e toque no seu coração, e mude a sua sorte, transforme a sua vida, o seu deserto seja transformado em um pomar frutífero para a glória do seu santo nome, hoje e para todo sempre. A esta família que vive uma vida boa, que vive uma vida esplêndida, ó meu Deus, que o Senhor faça-os reconhecer que tudo vem de Ti e que eles possam glorificar o Teu santo e excelso nome. É a nossa oração, com fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.
E o programa Ministério SEAMI quer levar para você uma palavra de fé, esperança e amor.